Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Topcast na R13, onde o assunto aqui é integridade e segurança e falamos tudo sobre como você, engenheiro mecânico, pode atuar nessa área e faturar mais de R$ 10.000 por mês com isso. O nosso tema de hoje é ensaios não destrutivos realizados na inspeção periódica de vasos de pressão. Mais uma vez estamos aqui com o nosso especialista na norma, Marcos Rosa. Como é que você tá, Marcos? Tudo beleza? Tô bem, Gustavo, tô bem, cara. Prazerzão estar aqui, né, para falar um pouquinho mais sobre esse tema que eu tanto gosto de falar, que é a NR13. E hoje, cara, assim, cara, que tema bom esse, né? Falar sobre ensaios não destrutivos. Apesar de eu não ser especialista em todos os ensaios não destrutivos, né? Porque a gente não aplica todos, né? Dentro do mercado da NR13. Mas eu acho que vai ser legal esse tema para mostrar quais são os ensaios aplicados dentro da NR13 nos equipamentos. E aí, equipamentos de alto risco são caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanques metálicos. E dentro desse mercado da NR13, que é gigantesco, a gente sempre fala, né? Que é um país aí, o nosso país, Brasil, é um país continental, tem muitas indústrias que necessitam de inspeção, de avaliação de integridade desses equipamentos para manter esses equipamentos seguros e íntegros, né? Cara, bacana. Vamos embora. Vamos para as perguntas aí. Marcos, beleza. A norma NR13 ela é muito completa, falando sobre as exigências das inspeções desses equipamentos que você acabou de citar, que são equipamentos aí que trabalham aí em alto risco, pressões muito altas, criticidade, né? O que a norma fala sobre a inspeção desses equipamentos, os ensaios realizados para fazer essas inspeções? Cara, legal essa pergunta, né? E essa é uma dúvida de muitos profissionais, viu? É uma dúvida de muitos profissionais habilitados. O que a norma NR13 ela fala sobre ensaios não destrutivos? É, Até teve um podcast, né? Acho que foi o último episódio que a gente fez, que você comentou. Você falou assim: ah, Marcos, mas é, quais tipos de ensaio? Por que a norma não traz, né? Os tipos de ensaios que devem ser executados. Acho que foi naquele episódio sobre caldeiras, né? Integridade de caldeira. Você falou, por que a norma fala sobre uma abrangência, né? Na integridade de caldeira? Mas por que a norma não traz? Ó, executa lá ensaio de metalografia, análise metalográfica, dureza, executar ensaio de ultrassom na solda. Por que a norma não traz esses itens? E ela deixa a critério do profissional habilitado, né? Porque, cara, não dá para exigir e a norma ela é uma norma geral. Alguns equipamentos não têm essa necessidade, nem no código de projeto vai pedir. Então, existem algumas tubulações, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo que a gente passou recentemente. Né? Nós acompanhamos recentemente o projeto de alteração e reparo de uma caldeira de grande porte e ela tem lá um material que é o material é o tubo, né, do superaquecedor, ele é de P22, né? E aí esse material de P22, por conta da espessura, que era uma espessura baixa, ele não tem uma exigência de alívio de tensões. Ó, alívio de tensões após a soldagem. Mas e aí, se ele não tem exigência, quando ele terá acima de X espessura? Sei lá, acima de 16 milímetros de espessura, esse material vai exigir, então, um alívio de tensões, coisa que não exigiu. Agora, isso está no código ASME, no código de projeto. Como que a norma NR13 colocaria isso, por exemplo? A norma ficaria maior do que o ASME se ela começar a colocar o que deve ser executado. Ponto. O que o profissional, então, habilitado, ele deve entender? A norma NR13 ela não fala nada sobre ensaios não destrutivos. Ela não fala sobre medição de espessura, ela não fala sobre visual, não fala nada. E por que são os ensaios mais aplicados dentro da NR13? Porque é a única forma de você monitorar a vida útil do equipamento. E isso a norma fala. Se você olhar lá no item onde fala sobre prontuário, tanto de caldeira como de vasos de pressão, você vai ver que um dos aspectos do prontuário são dados para monitoramento da vida útil. Como que você monitora uma vida útil de um equipamento? Primeiro você tem que entender o que esse equipamento ele pode ter, né,
ao longo do tempo. Algo como corrosão, né? Que é algo que tem muito. Então, um equipamento fabricado em aço carbono, ele vai ter uma corrosão ao longo da utilização dele, ao longo dos anos, e isso precisa ser monitorado. Como que eu monitoro uma corrosão? Através do quê? Da espessura. Então, se eu tenho uma chapa de 12 milímetros e ela foi fabricada há 50 anos, esse equipamento, hoje, depois de 50 anos de utilização, pode ser que ela esteja com 11 milímetros. Isso significa o quê? Que 1 milímetro já foi embora, foi gasto esse material. Ele se desgastou, né? E é importante, então, que o profissional habilitado entenda que ele precisa identificar isso, monitorar a vida útil dos equipamentos. Através de um ensaio, medição de espessura, por exemplo, ele consegue fazer isso. Qual outro ensaio? Visual apenas daria? Não. Se eu olhar numa chapa, eu olhar num equipamento, como que eu vou saber qual que é a espessura dele para monitorar essa vida útil? Só olhando, não consigo. Então eu preciso aplicar um ensaio. O ensaio mais aplicado hoje é um ensaio de ultrassom, medição de espessura. Mas aí, o que mais que a norma fala? A única coisa que a norma traz, o único teste que a norma fala é o teste hidrostático. E fala que ela tem que ser lá no item, na fabricação do equipamento. Então, fabricou o equipamento, faz o TH, depois não precisa mais, ok? Só isso, a norma não traz mais nenhuma informação. Tudo é a critério do profissional habilitado. Viu a importância, então, do profissional habilitado ser um especialista e entender o passo a passo? É por isso que tem que se especializar, para entender e aplicar corretamente, né, os ensaios que vão realmente trazer uma segurança maior para você. Manter o equipamento seguro e íntegro. Marcos, exatamente. Não tem como um profissional habilitado indicar um procedimento, um ensaio, se ele não tiver a capacitação, né? É Com exatamente certeza. dessa forma. Então, uma coisa, se a norma não estabelece os parâmetros desses ensaios para realizar as inspeções, você não acha que gera uma certa confusão do que deve e não deve ser feito nas inspeções periódicas extraordinárias desses equipamentos? Sim, a resposta é sim, né? Gera sim uma confusão. Principalmente, né, se o profissional habilitado não tiver a especialização necessária para identificar quais são os ensaios, as análises que ele vai fazer para garantir, né, um resultado satisfatório. Mas qual que seria a confusão? Imagina o seguinte, a norma ela realmente não fala. Se ela não fala, um profissional habilitado A, ele pode fazer ensaio de dureza, metalografia, análise química, ele pode fazer, sei lá, medição de espessura, ultrassom na solda, e o B, somente o basicão, que é visual e medição de espessura. Qual está errado? Mas vamos dar um exemplo aqui de uma inspeção de caldeira. Qual deles está errado? Nenhum. De acordo com a norma, ela permite que o profissional habilitado tome a decisão de executar aqueles ensaios que fica a critério dele, tá? Agora, vamos pensar assim, se eu tenho um equipamento que ele está em boas condições, ele não passou por um projeto de alteração ou reparo, ele não passou por nenhuma situação que gere um risco maior do que o normal, né? Por que eu faria 10 ensaios se 2 ou 3 me atende? Então, é isso que o profissional habilitado tem que entender. Ele tem que colocar, né, para o cliente dele o que é justo e o que é necessário. Nada além disso. Se ele começar a colocar além disso, primeiro, se ele estiver concorrendo com outro profissional, pode ser que ele perca o projeto. Não vai pegar, vai ficar mais caro o projeto dele. Segundo, se ele já está com um contrato, ou se ele já tem ali a certeza que os caras não vão cotar com outro, ele vai estar onerando o processo, e claro, não sei se isso é justo, né, ou honesto da parte do profissional. Mas como é a critério do profissional, não dá para a gente questionar isso. Ele pode fazer o que ele achar melhor. E a norma, né, ela é taxativa em falar que fica a critério do profissional. Ensaios não destrutivos, eles precisam ser aplicados para garantir a integridade e segurança. Agora, fica a critério do profissional quais serão aplicados. Certo, pensando, Marcos, em um equipamento que vai passar por uma inspeção periódica, o qual não sofreu nenhuma alteração de projeto, não teve projeto de alteração e reparo, quais são os ensaios que você julga necessários? Tá, vamos lá. Já foi falado aqui, né, esses ensaios que é o simples, é o básico, né?
E é por isso que um profissional habilitado ele consegue ter uma lucratividade até alta, né? E, cara, de forma correta, fazendo tudo de forma certa e deixando os equipamentos dos seus clientes íntegros e seguros. Vamos lá. Ele vai precisar fazer medição de espessura para monitorar a vida útil do equipamento e comparar, né, o resultado dessa inspeção, dessa análise de espessura com o prontuário. É isso que significa monitorar a vida útil do equipamento. Então, imagina o seguinte, eu vou dar uma sugestão aqui, sugestão não, eu vou dar aqui um exemplo, né, de como funciona isso. Então, imagina que eu vou inspecionar um vaso qualquer, um equipamento lá, sei lá, um equipamento da estação de tratamento de água, que trabalha com uma pressão de 4 quilos, é um vaso de pressão categorizado, tem lá 2 tampos torisféricos, né? É um vaso significativamente novo, não tem nenhum tipo de problema, como você mesmo disse. Uma inspeção periódica comum, tá? Então eu vou lá, primeira coisa, analisar a documentação. Eu vou ver toda a documentação, vou entender quais são os parâmetros para comparação. Então eu tenho lá as espessuras mínimas do prontuário, eu preciso entender qual que é a espessura mínima do tampo superior e inferior, qual que é a espessura mínima do corpo do equipamento. É isso que eu vou monitorar. Depois de avaliar essa documentação, eu vou para campo e vou fazer a minha inspeção visual, primeiramente. O que eu procuro numa inspeção visual? Corrosão, falta de cuidados, como, por exemplo, pancadas, batidas, amassamento no corpo ou nos tampos do equipamento, corrosão, né, na parte inferior, superior, se é um equipamento que fica no tempo, né, se ele está bem pintado, porque a falta de tinta pode gerar uma corrosão externa. Se é um equipamento que trabalha com aquecimento ou refrigerado, provavelmente ele vai ter um isolamento térmico. Preciso avaliar esse isolamento térmico para ver se ele não tem nenhum tipo de vazamento ou partes, né, com corrosão muito generalizada dentro do isolamento. Já aconteceu da gente pedir para tirar parte do isolamento e por baixo estava totalmente corroído, né? Tem uma corrosão muito acentuada. Então, vamos precisar avaliar o material por baixo do isolamento térmico, é importante isso. E aí, cara, depois dessa análise visual, eu vou fazer a medição de espessura. Ah, quantos pontos você faz? Aí fica a critério do profissional habilitado, mas os pontos que você fizer, a menor de cada componente é a que você vai usar. Fiz lá, sei lá, 50 pontos no corpo do equipamento, que é o corpo cilíndrico, certo? Achei lá desses 50 pontos, o menor que eu achei, vou dar um exemplo, tá? É 8 milímetros, 8,05, por exemplo, 8,05, menor que eu encontrei no corpo. E lá no prontuário, que eu já avaliei, né, antecipadamente, a espessura mínima do corpo é de 7,5 milímetros. Isso significa que a espessura atual está, sei lá, 5 décimos, né, e meio acima da espessura mínima. Então esse equipamento, essa parte do equipamento está aprovada. Nos tampos é a mesma coisa, eu vou ver a espessura mínima e comparar com a espessura encontrada. Se a minha espessura encontrada estiver acima da mínima, o equipamento está aprovado. Esses 5 décimos aí, 5 décimos e meio de sobre-espessura é o que vai dar a vida útil ainda do equipamento. Olha que legal que é. Então, quanto tempo de vida útil esse equipamento tem? Se é 5 décimos, e eu tenho, por exemplo, a cada 5 anos, eu tenho uma perda de 1 décimo, né? Então eu tenho 5 vezes 5, 25. Aquele equipamento ainda tem 25 anos. Ah, não, mas a corrosão é maior. Então é 2 décimos a cada 5 anos. Então eu diminuo pela metade, 12 anos e meio de vida útil. Então imagina que esses 2 ensaios básicos, que é o visual, que equipamento que usa para fazer ensaio visual? Os olhos. Os olhos, não tem Os outro. olhos. Então você vai usar os seus olhos e um medidor de espessura, né? Que hoje você tem aí, claro, de várias marcas, né? Várias fabricantes, né? O que a gente recomenda, né? É o da pessoal da NDVT, né? Que é o Vladimir, né? Um abraço aí pro Vladimir. A gente sempre recomenda os equipamentos dele também, que é o medidor da Mitec, né? Nós trabalhamos aqui com a Mitec, temos aí o MT-180, o MT-190, o MT-160, todos eles atendem muito bem, né? Então tem uma repetibilidade muito boa, é fácil de operar. Então
Então a gente recomenda esse. Quanto custa um equipamento como esse, né? É um pouco mais caro do que os chinês aí da vida, que esse também é chinês, mas é de primeira linha. Tem alguns outros equipamentos aí que custam bem mais barato, mas esses têm uma durabilidade melhor. Então é o que a gente recomenda. E é isso que vai precisar dos olhos, né, para fazer o visual e do medidor de espessura. Ah, Marcos, mas eu não concordo. Pode ter aí, cara, milhares de profissionais habilitados que não concordam comigo e tudo bem, não tem problema, né? Como eu já falei, nós falamos aqui, a norma deixa o quê? A critério do profissional habilitado. Então, eu posso usar esses e me dar por satisfeito. O profissional habilitado XYZ pode falar que não, que ele vai aplicar outros testes e tudo bem. Fica a critério dele, não está errado, né? Ninguém está errado, na verdade. Bacana. Então, eu conheço muitos profissionais habilitados que estão sempre fazendo treinamentos, né, referente a esses ensaios, como LP, medição de espessura, partícula magnética, ultrassom. A demanda da NR3, né, tem gerado diversos centros de capacitação. O que você acha sobre a necessidade de estar fazendo esses treinamentos? Cara, treinamento é sempre bom, né? Eu sou, assim, eu sempre digo, né, para os meus alunos aí, para quem eu conheço, para os funcionários que trabalham na Engie com a gente, que quanto mais você estuda, melhor você fica, em qualquer área, né? Então imagina que nós estamos falando aqui da NR13, é o Topcast da NR13. Então, se tratando de ensaios não destrutivos, que é o nosso tema principal hoje, cada ensaio tem uma particularidade. Então, nós falamos de visual e medição de espessura, certo? Mas existem outros ensaios que são aplicados também dentro do mercado da NR13, que nós não comentamos ainda, mas imagina que você falou sobre inspeção periódica. Agora, e se eu fizer um projeto de alteração ou reparo? Aí é de acordo com cada norma de fabricação. Então, imagina que pode ser aplicado ultrassom na solda, pode ser aplicado líquido penetrante, partícula magnética, né, dimensional de solda. Tudo isso, cada um tem a sua particularidade. E essas particularidades é o que traz, né, a dificuldade na aplicação. Então eu vou fazer um líquido penetrante. Ah, mas líquido penetrante é muito fácil, né? É só jogar o vermelho, esperar 15 minutos, lavar, depois jogar o branco, esperar mais, sei lá, 10 a 15 minutos secar e aí fazer o laudo. E aí? É assim? Se você olhar até na lata tem lá o processo, né, da execução, o modo de executar. Só que não é tão simples. Por que não? Porque quando você faz um líquido penetrante em uma caldeira, você precisa seguir os parâmetros do ASME 8 para esse tipo de equipamento. Se você faz do ASME 8, não, do ASME 5 para esse tipo de equipamento. Se você faz num vaso de pressão, você vai seguir os parâmetros de execução para esse. Ah, não, agora eu vou fazer num material fundido, por exemplo. Tem a norma dele. Cada norma vai trazer, então, os seus parâmetros de aprovação ou reprovado. Então, assim, não vamos pensar, é fácil, eu vou simplesmente, sei lá, ler o que está na latinha e já ir lá e meter bala. Cara, eu acho importante sim, né, voltando à sua pergunta, realizar esses treinamentos. É muito importante que o profissional habilitado ele tenha realmente, pelo menos para o básico, ele tenha realmente treinamentos em entidades credenciadas, inclusive. A Bend mesmo é uma instituição muito conhecida, hoje tem a Sebrae também, se não me engano, Sebrae, que chama no Rio de Janeiro, eles também dão esses treinamentos, né? Isso é tudo lá presencial, o cara vai lá, treina, sabe, entende do assunto, né? É bom, sim, ter esses treinamentos, e claro, né, quanto mais treinamento, melhor é. Isso aí, né, Marcos? Sempre atrás do conhecimento, buscando sempre novas oportunidades e chegando aí na excelência, né? Bacana. Então, ainda falando sobre os testes, os ensaios realizados aí nos vasos de pressão, nas inspeções, né? Existe alguma particularidade de algum processo, algum fluido de operação que traz um ensaio diferente? Cara, sim, com certeza. Lembra que eu falei sobre a questão do código de projeto? Então você tem vários códigos de projeto. Para uma tubulação é uma coisa, para o vaso de pressão é outra, para a caldeira é diferente. E a questão dos fluidos também. Se a gente pegar o ASME 8, divisão 1, né, lá no UW12, que é o parágrafo que trata desse assunto, ele vai trazer ali algumas informações referentes à solda. Então ele vai falar assim, ó,
Se eu tenho, por exemplo, eu posso ter várias eficiências de junta na solda. Eu posso ter uma solda com eficiência de junta 0,7 ou 0,85, que é o caso dos compressores de ar fabricados em série. Se você pegar lá o processo, o prontuário dos equipamentos, você vai ver lá qual que é a eficiência de junta, né? 0,85 vai estar lá. O que isso significa? Se você for lá no W12, você vai ver quais os ensaios precisam ser executados para garantir uma eficiência de junta 0,85, ou 0,7 ou 0,65, que a maioria das vezes é o visual, né, para essas eficiências de junta. O que seria o visual? Viu, tem solda dos dois lados, está aprovado. É mais ou menos isso. Então, esse é o critério. Agora, e se eu precisar, por exemplo, de uma eficiência de junta 1? Aí lá no W12, no ASME 8, divisão 1, W12, vai falar qual que é o critério. Aí lá está escrito radiografia ou phasor array. Então imagina que eu vou fazer uma inspeção num vaso de pressão e, claro, se tem prontuário tudo certinho, eu vou lá avaliar. Se o prontuário está falando que é eficiência de junta 1, está aprovado, tá beleza. Vou fazer a minha comparação com base naquilo que eu já falei aqui, medição de espessura realizada com a espessura mínima. Se tiver aprovado, aprovado, acabou. Agora, caso você esteja reconstituindo um prontuário de um equipamento como esse, que exige eficiência de junta 1, a ideia é você o quê? Garantir a eficiência de junta 1 antes de elaborar o prontuário. Então, você vai precisar executar um ensaio complementar, e não apenas a medição de espessura e o visual. Agora já vai entrar, talvez, a radiografia, o phasor array. Então, imagina que você precisa aplicar esse ensaio para garantir a eficiência de junta 1. Quais processos que exigem isso? Eu vou falar um aqui. Processo de refrigeração de indústrias, como frigoríficos, indústrias de laticínio, alimentícias, que precisam de ambientes refrigerados, como câmeras frias, utilizam muito o NH3, que é a amônia, para fazer essa refrigeração. E o NH3 é um fluido considerado tóxico, letal, inclusive, dependendo da quantidade ingerida. Então imagina o seguinte, se ele é tóxico, letal, o meu equipamento, o meu vaso de pressão que foi fabricado em aço carbono, ele tem que ter uma eficiência de junta 1, tá lá no W12. Então, caso eu vá reconstituir um prontuário de um equipamento como esse, obrigatoriamente eu preciso fazer um ensaio complementar. Então, imagina que o conhecimento, a especialização é importante por isso, né? O que eu já vi muito no mercado? Muitos prontuários reconstituídos com eficiência de junta 0,7 para vasos de pressão com fluidos letais. Então imagina que isso não pode acontecer. Isso é um erro de critério do profissional. Marcos, mas espera aí então, vamos falar o seguinte. Isso aí dá uma multa? Cara, dificilmente um auditor do Ministério do Trabalho vai pegar uma situação como essa. Nós fizemos uma auditoria recentemente, você lembra disso? E na auditoria nós pegamos muitos casos como esse. Tá, por que nós pegamos? Porque eu vou lá analisar, eu vou analisar com o meu conhecimento. Um profissional que é um auditor da Receita ou um auditor do Ministério do Trabalho, ele vai avaliar com o conhecimento dele, não com o meu. Então, provavelmente, ele não vai pegar uma situação como essa. Só que, por que tem que mudar? Por que o cliente que tem uma situação como essa, ele tem que corrigir? Porque se tiver um litígio, sei lá, teve uma explosão de um equipamento como esse, vazou produto, matou 2 pessoas, 3 pessoas dentro da fábrica. Se tiver uma situação como essa, e pode acontecer, isso não é algo que nunca pode acontecer, pode sim acontecer, não vai aquele fiscal lá que não sabe. Eles vão contratar, o Ministério Público vai contratar ou vai chamar o melhor que eles têm para fazer o quê? Uma análise do que aconteceu, uma avaliação. E aí, essa investigação vai ser muito mais profunda. Eles vão pegar aquele documento e vão ficar não, talvez, 10 minutos olhando nele. Vão ficar o dia todo analisando. E aí eles vão pegar esse erro. E aí, se pegar o erro, o que acontece? Cara, uma empresa como essa fecha. De tantas multas, de tantas indenizações que vai pagar. Agora, você imagina, claro que a gente está falando aqui sobre dinheiro, custo, mas e a vida daquele profissional? E a vida dos 2 ou 3 pessoas que morreram ali
por conta de uma falha de um profissional habilitado, que não avaliou corretamente aquela solda, né? Não avaliou corretamente a eficiência de junta do equipamento. Ah, mas pode ser que o cara não avaliou, mas ele está correto. Cara, beleza, ótimo, aí não vai acontecer nada. Mas e se acontecer? Tá ali o erro. Aí o profissional habilitado ele vai responder criminalmente junto com, né, a própria empresa, o cliente dele. Então, por isso que eu sempre falo, cara, entenda a norma NR13, que é uma norma trabalhista, entenda também as normas técnicas, conheça de forma profunda isso. Dentro do curso de alta performance a gente faz isso. Eu analiso item a item da norma e trago também informações das normas técnicas. Então tem muita gente que fala assim, ah, não, já teve situações como essa, né? Ah, se eu quiser fazer curso de NR13, eu pego a norma lá na internet e leio. Mas o curso de alta performance, o método AP, não é isso. Não é uma leitura de norma. Né? É uma aplicação de caso, é uma aplicação de case, 1 a 1. É uma aplicação dos itens da norma, da disposição geral, baseado nos códigos de projeto e na realidade do dia a dia. Então é totalmente diferente de simplesmente ler uma norma. Por isso que o curso de alta performance, para quem quer realmente evoluir, é o principal requisito. Marcos, perfeito. Aí agora a gente entende, né, a real necessidade da NR13, né? Ter o cuidado referente aos riscos operacionais e a integridade dos ativos. Mas então, a próxima pergunta. Para cada tipo de ensaio, a gente tem um procedimento diferente? Sim, com certeza, né? Eu falei um pouquinho aqui já sobre essa questão, né, que cada um tem a sua particularidade, e é por isso que é importante ser, né, treinado, fazer o curso desse ensaio específico que você vai aplicar. Agora, o procedimento de aplicação acha-se na internet, né? Hoje, por exemplo, a Petrobras, né, ela exige uma certificação, que é a SNQC, e ela traz ali os procedimentos para a maioria dos ensaios, né, que são os ensaios mais usados, como o líquido penetrante, visual de solda, dimensional de solda, ultrassom, partícula magnética, medição de espessura. E isso é importante, cada um tem o seu procedimento. A nossa empresa, por exemplo, a Engie, ela hoje ela tem os seus procedimentos. Nós estamos aí em fase final de implementação da ISO 9000, né? E a exigência, é uma exigência da ISO 9000 também que você tenha um procedimento de execução. E esses procedimentos, eles vão o quê? É um passo a passo para cada tipo de aplicação de ensaio. Então, dentro de cada ensaio, é importante que você tenha os procedimentos. Os nossos procedimentos, eles são com base no ASME 5, né, que traz ali o passo a passo para cada ensaio desse. Por que nós usamos o ASME 5 para procedimentar os ensaios? Porque os tipos de ensaios que nós executamos internamente se enquadram melhor ali. Né? E os tipos de equipamentos que nós realizamos esses ensaios também, que é o ASME, né? Que é o ASME 1 para caldeiras, ASME 8 para vasos de pressão, o ASME B31.1 e B31.3 para as tubulações, né? E o próprio API 650 vai chamar também normas regulamentadoras ou normas técnicas, né, como o código ASME, para falar sobre os ensaios. Então é importante isso, que cada um tenha assim o seu procedimento e que esse procedimento seja aplicado. Agora é o seguinte, como que se aplica um procedimento? Cara, basta você ler, entender, né, e aplicar com base nos critérios que ele tem. Então, Marcão, nós falamos até agora sobre ensaios não destrutivos e falamos agora sobre procedimentos. Próxima etapa, certificação. É um assunto de até polêmica. Quero que você me responda. Qual que é a diferença entre qualificação e certificação? Cara, legal essa pergunta. E é realmente polêmico isso, né? Porque nós estamos aqui, sei lá, não sei quanto tempo tem de podcast, mas nós estamos há vários minutos aqui falando sobre ensaios não destrutivos, né? Que são aplicados em vasos de pressão, caldeiras. E, cara, existe realmente uma responsabilidade, né, sobre isso. A responsabilidade sobre esses equipamentos e sobre essas inspeções para garantir a integridade e segurança de um vaso de pressão, por exemplo, é do profissional habilitado. Então imagina o seguinte, a norma NR13 ela não fala nada sobre certificação, né? Ela fala sobre conhecimento, especialização, ela fala sobre aplicação, né?
E ela fala o seguinte, ela também não fala nada, ficou claro aqui que ela não fala nada sobre ensaios, quais devem ser aplicados. Então ela também não vai falar, por exemplo, sobre essa questão de certificação. E sim, existe uma diferença entre certificação e qualificação, né? Eu até anotei aqui, ó, no meu rascunho, ó, certificação, olha só, eu vou ler na íntegra aqui para o pessoal, ó. Certificação é a declaração formal de comprovação emitida por quem tenha credibilidade ou autoridade legal. E ela deve ser feita seguindo um ritual, né, documentado, ou seja, você vai receber um certificado e a empresa que vai emitir esse certificado é credenciada, ok? Agora, e qualificação? Ó, peguei aqui também, no Google, tá? Depois vocês dão no Google lá. Qualificação é o ato ou o efeito de qualificar, ou seja, atribuir uma qualidade ou um título a algo. Ok, até aí tudo bem, não é isso que a gente quer. Este termo também pode ser usado ou atribuído a condições referentes à formação profissional. Olha aqui, é esse o ponto. E experiência de alguém, sugeridas para o exercício de um cargo, por exemplo. Então aqui, nesse caso, falou, né, a diferença entre certificação e qualificação. O cara que é qualificado, ele tem experiência, né? Então eu vou dar um exemplo. Imagina que um profissional, né, habilitado, ele pense assim, eu vou fazer um curso de ultrassom, porque vai ser um ensaio que eu mais vou usar, né? A medição de espessura é ultrassom. Eu vou lá na Abend fazer um curso de ultrassom. Beleza, ele vai lá, faz o curso, e aí a Abend vai oferecer para ele o quê? Cara, você pode se certificar, né? Qual que é essa certificação? Nível Petrobras, a SNQC, né? A SNQC é um tipo de certificação. Existem outras normas certificadoras. Mas imagina que a Abend, ela pode oferecer para o profissional. E aí ele pode escolher sim ou não. Agora, você acha que esse cara que fez o treinamento, todo o treinamento, ele foi aprovado naquele treinamento, tirou uma média lá de 8, por exemplo, né? Acho que acima de 7 você pode fazer a certificação. Ele sabe menos do que um cara que é certificado? Não, a única diferença é que o cara que é certificado, ele tem um papel e um número lá no registro da Abend. Essa é a única diferença, que ele tem um papel e um número de registro. O outro sabe a mesma coisa, ele só não quis, ele optou por não ser certificado. Então, entende que o cara que fez o treinamento, os dois fizeram o treinamento, ambos são qualificados para a execução da medição de espessura. Mas só o segundo que é certificado. Agora eu vou dar outro exemplo. Imagina que o profissional habilitado foi lá, fez o mesmo curso de ultrassom, né, medição de espessura, e ele foi convidado pela Abend para fazer a certificação. Ele passou, tirou média 8, e aí agora ele aceitou. Ele falou, não, eu vou fazer a certificação. E aí ele faz a certificação, vai pagar uma taxa, vai fazer mais uma prova, talvez uma prova prática, teórica, enfim. Eu nunca fiz essas certificações, então não entendo. Mas imagina que ele vai lá e faça essa certificação e realmente receba o seu certificado, certo? E aí ele fica lá com o certificado, ele está ótimo, ele é qualificado e certificado. Depois de 5 anos, a certificação dele vence. Ele teria que ir lá, então, renovar a sua certificação. E aí ele decide não mais ser certificado. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. No dia 30 de janeiro, a certificação dele que ele tinha não é mais válida, venceu ali, deu 5 anos. Será que no dia 1º de fevereiro ele sabe menos do que antes? Do que no dia 30? Não, não é assim que funciona. Ele vai saber a mesma coisa, ele simplesmente não tem o papel. Ele não vai ter o papel, o certificado. Então essa é a diferença entre certificação e qualificação. O cara que é qualificado para fazer. Agora, olha só, por que eu até estou estendendo um pouco, né, nessa questão, e é uma questão polêmica, e pode ter vários profissionais que não vão concordar comigo, falar, não, eu acho que, na minha opinião, né, no meu critério, precisa realmente ser certificado para executar. E tudo bem. Lembra que a norma NR13 deixa o quê? A critério de quem? Do profissional habilitado. Então, se é o critério dele que todos os ensaios que ele executa, ele assina, ele é o profissional habilitado, ele exige que o inspetor tenha uma certificação,
ótimo, é o critério dele. Agora, a norma não exige isso. Agora, outra coisa, para alguns clientes, o próprio cliente vai exigir essa certificação. A Petrobras é uma delas. Então, sei lá, vou fazer um trabalho para a Petrobras, né, de inspeção de um lote de equipamentos, de vasos de pressão. Provavelmente, na carta convite da Petrobras, no escopo técnico, já vai estar lá, né, informando que é necessário que tenha certificação SNQC. Né? E aí, cara, não fica mais a critério do profissional habilitado. Por quê? Porque o procedimento do cliente, ele se sobressai à própria norma. Então, se o cliente está exigindo, eu tenho que cumprir. Eu não vou falar assim para ele, não, eu não vou te entregar não, porque a norma NR13 não pede. Cara, não, é critério meu, eu sou dono do equipamento. Então, tudo isso fica o quê? Primeira parte a critério do profissional habilitado. Segunda parte a critério ou a exigência do cliente, você vai ter que avaliar. Agora é o seguinte, não vou entrar aqui em discussão, né, de certo ou errado, porque não cabe. Mas no meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, estou passando aqui para o pessoal, porque o Topcast da NR13 é do Marcos Rosa, né? Então eu vou passar o meu ponto de vista. Não tem necessidade mesmo de ter uma certificação. Agora, e qualificação tem necessidade? Sim, precisa. Quem vai executar tem que ser treinado. Que seja por uma Band, que seja por uma Sebrae, que seja por uma escola do sindicato, que seja por uma escola, uma outra escola, ou que seja por um outro profissional que tenha mais experiência, que foi lá e deu um treinamento para o pessoal, mas tem que ter a qualificação, ele tem que saber o que ele está fazendo. Senão, não dá certo. Marcos, perfeito. Ficou muito bem explicado do seu ponto de vista. Então, pensando agora nos ensaios em si. Existe uma demanda, falando de novo aí sobre a demanda, existe uma demanda de serviços só para ensaios não destrutivos, vendidos como diária, por exemplo? Claro, com certeza, né? Existe uma demanda para isso também. Eu não uso, né? Não é o meu core business, né? Não é o meu principal negócio vender diárias de prestação de serviço. Nós temos na Engie todos os equipamentos. Nós temos o medidor de espessura, temos ultrassom para fazer, né? Ultrassom na solda, temos partícula magnética, que a gente usa muito, né? Líquido penetrante a gente usa muito também, visual a gente faz praticamente todos os dias. Mas não, se alguém ligar aqui para mim e falar assim, Marcos, eu quero... Quanto custa a sua diária de ultrassom? Primeiro, nós não temos aqui a certificação SNQC, que é nível Petrobras. Não temos essa certificação. Então, não daria para a gente atender com base em certificações como essa. E segundo, se o cara me pede uma diária, existe, claro, demanda para isso. Sei lá, uma diária de LP, R$ 1.500, um exemplo. Né? Seria um bom negócio? Até seria. Mas isso meio que quebra o que a gente executa. O nosso negócio, o meu core business da Engie, no caso, e aí é claro que cada um tem o seu critério, é gestão de NR13. Eu faço gestão de empresas de grande porte e sou responsável por essa execução, né, do trabalho nas indústrias, de fazer as inspeções, de gerar essas demandas para os profissionais habilitados. Eu entrego esse trabalho de forma geral e total para o meu cliente. Então, ele não vai depender de outros, no caso da NR13. E como a NR13 não exige essa certificação, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Agora, detalhe, sei lá, amanhã ou depois eu posso contratar, talvez, profissionais certificados, comprar um equipamento, um phaser, comprar algum equipamento mais sofisticado para vender essas diárias? Sim, eu teria demanda para isso. Hoje eu não faço, então se alguém me liga pedindo, eu passo para outras pessoas que eu conheço, né? Que geralmente quando eu preciso também, eu até contrato eles. Então, demanda existe, não uso essa demanda, não vou atrás desse tipo de serviço, mas com certeza existe a demanda. Não, bacana. Se ela existe é o que importa, né? Tem demanda aí para quem quer entrar nesse mercado. Com certeza. Bacana. Marcos, chegamos aqui ao final das nossas perguntas do dia. Tem algum recadinho aí que você quer deixar para a turma? Cara, tem sim, né? Como eu sempre falo, né? A hora do recadinho é importante para passar aí o nosso feedback para o pessoal. Tenho gostado muito, né? O pessoal tem colocado aí, escrito as mensagens, né? Em cada podcast,
já tem, né, pessoal colocando aí recomendações para temas do podcast, então nós vamos começar a olhar isso agora, seguir essas recomendações, eu acho importante. Então, se você está nos escutando, né, está aí ouvindo o Topcast da NR13, faça isso também. Eu queria ouvir, sei lá, sobre tanques, eu vou colocar lá sobre tanques. Eu queria ouvir sobre treinamentos, né, para operadores de caldeira, vamos fazer um tema só para treinamento, então. Mas a gente quer que você participe, né? Você que está aí do outro lado, né? Participe também do Topcast da NR13 de forma ativa. Isso vai ser muito bom mesmo. Então eu queria agradecer aqueles que já estão participando e pedir para que todo mundo participe, né? Comente o que você achou. Cara, eu achei legal. Não concordei com isso. Pode colocar lá também, não tem problema, né? Tem muita gente que não concorda, né? E fica meio que não vou comentar não, porque eu não concordo. Não, coloca lá, cara. Fala o seu ponto de vista, a sua fonte, né, de matéria aí que você estudou para não concordar, porque às vezes até o que eu tô falando aqui, ou o que eu sei, eu posso mudar também, né? Eu já mudei muito já nos últimos anos, né? Trabalhando com pessoas até melhores do que eu. Então é importante isso, a gente aprende todos os dias. Então, trabalhando com pessoas que talvez tenham um conhecimento melhor do que eu em algum determinado aspecto da norma, até dos códigos de projeto, eu fico feliz em falar, cara, eu já mudei muita coisa. Então, se você não concorda, quer colocar aqui um item da norma, né, para ajudar, para agregar, cara, eu só tenho a agradecer. E, assim, pedir para o pessoal, né, continuar seguindo o nosso canal do YouTube, né, estamos aí com 7 milhões de seguidores, quem dera, hein? 7 mil seguidores aqui, né? Isso é um sinal, hein? Isso é um sinal. Nós estamos aí com 7 mil seguidores já no YouTube, isso é bacana, né? Isso mostra que o pessoal tem se interessado pelo assunto, tem gostado do que a gente tem postado também, e eu fico muito feliz com isso. Mas além do Marcos Rosa, a NR13 Descomplicada do YouTube, eu tenho também o canal do Instagram, que é o Marcos Rosa, né? O @MarcosRosaNR13, né? Mesma coisa no TikTok também, tem lá, quem gosta de TikTok, tem lá os cortes do TikTok. Se quiser também assistir dentro do Spotify, né, só ouvir no Spotify, NR13 Descomplicada, é o nosso canal do Spotify. E agora o Spotify até coloca vídeo, né, dá para colocar vídeo lá também, então é legal que você pode assistir pelo Spotify. E outra coisa, né, nós estamos também no LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica também. Estamos colocando lá as informações, os conteúdos, e quanto mais conteúdo a gente conseguir colocar, melhor é para a nossa audiência, né? E eu queria agradecer também a todos os alunos, né, dessa última turma do curso de alta performance que aderiram ao treinamento. Vou me dedicar a vocês também ao máximo para que vocês performem, né? E logo peguem aí a plaquinha de 50K em 5 meses. Então isso para mim é uma satisfação enorme, né? Daqui a pouco eu vou ter que fazer mais plaquinha de 50K em 5 meses, porque tem muita gente já batendo a meta. Mas é isso, esses eram os recados que eu queria dar. Obrigado. Perfeito, valeu, Marcos, pelo seu tempo mais uma vez aqui. Galera, muito obrigado e mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!